Olá, estamos aqui no Conectado com o Olivério nessa quarta-feira à noite e eu queria convidá-los para se conectar comigo. E eu trouxe uma pessoa aqui que vai tratar de um assunto especial, que são memórias, que é o Nelo Domingos. Eu queria agradecer a presença do Nelo. É muito especial ter você aqui e saber um pouco da sua história. Por que que eu convidei o Nelo, gente? Eu vou contar aqui, já de princípio, antes que ele faça aqui os agradecimentos ao público dele. O Nelo, ele tem uma história sensacional de vida. E quando o Nelo abordou fotografia para mim, eu fiquei de boca aberta assim, eu quero saber mais. E eu falei, para saber mais, eu teria que convidá-lo para o podcast. Então, bem-vindo a esse podcast. Espero que essa conexão seja uma conexão expansiva, né? Que todas as pessoas que estejam assistindo, elas também se conectem a essa história e troquem essa, né, essa informação de uma forma que possa curar, trazer entendimento para algumas situações, que eu acho que a sua experiência, a sua história de vida, ela tem que ser compartilhada. Bem-vindo. Lu, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite e obrigado aí por você querer compartilhar um pouquinho da minha história e ter se conectado comigo, né? O nome do seu podcast está aí, você se conectou bastante comigo, com a minha história. Então, primeira coisa, obrigado. Eu gostaria de começar agradecendo a Deus, né? Porque eu acho que sem Ele nada é possível, senão nem estaria aqui, né? Exatamente. E dizer para todo mundo uma coisa que eu sempre gosto de falar antes de contar a minha história ou falar algo sobre mim. Lembre-se, só perde quem desiste. É isso aí. Essa frase eu escrevo em todos os lugares que eu vou trabalhar, então gosto de começar sempre com ela. Inclusive, guarde essa frase, porque vocês vão saber de um trechinho da história dele aqui, que é a pergunta logo de cara. Eu quero saber o Nelo Domingues na infância. Como foi sua infância? Então, Lu, eu acho que a gente conversou um pouco resumido ali, né? E a minha história de infância, quando eu nasci, essa parte você não sabe, Essa eu mas não eu sei. nasci com uma doença rara e uma doença no sangue, começa ali. Nossa, Então eu fui andar, eu tinha tipo 3 anos de vida, mais ou menos, os meus pais contam. E eu tive que fazer um tratamento onde eu tive que trocar todo o meu sangue do meu corpo. Porque meu sangue não produzia alguma coisa que eu não lembro, alguma enzima, alguma coisa assim. Então a história começa ali, né? Só que nesse período, até meus 8 anos, 7, 8 anos, que foi quando os meus pais se separaram, a gente teve uma vida legal, né? Mas a partir desse momento, que foi quando a gente conversou, nesse pouquinho que a gente conversou quando eu te conheci, a história mudou. E mudou assim, abruptamente, né? Porque aí foi quando eu fui para casa dos meus avós, que foi quem me criou, meu avô, que Deus o tenha. Vovô, sei que o senhor tá aí de cima olhando por nós. E ali começou uma história de muita dificuldade. Então, com meus 8 anos de vida, eu tive que ir para a roça, né? Foi quando eu comecei a uhum. trabalhar. Meu primeiro trabalho, meu primeiro registro em carteira é como lavrador, trabalhador rural. Nossa, com Então, 8 anos. eu comecei com 8 anos, mas eu fui registrado aos 16, Sim. porque só podia registrar com 16 anos naquela época. Nem sei se agora é com 16 ainda. E eu trabalhei muitos anos com isso. Na roça, ajudante pedreiro. Só que eu não posso deixar de contextualizar que quando eu tinha ali entre 8 e 9 anos, os meus avós vieram na Aparecida do Norte. E só que sorteou que não podia trazer os 3 netos, eu e meus irmãos. E sorteou o meu irmão mais velho que saiu lá o sorteado para vir com eles. E quando eles vieram, eles tiraram uma foto, põe a criança em cima do burrinho, É. né? E meu avô e minha avó voltou, embora com aquela foto, com aquele monóculo. Não sei se você lembra daquele monóculozinho assim. Lembro. Então.
Eu vi aquilo, eu tinha 8, 9 anos, eu vi aquilo e falei, eu quero ser mágico, eu quero fazer isso. Só que as minhas oportunidades da minha vida trabalhando na roça, eu ia para a escola, voltava da escola e ia para a roça. Não me deixavam chegar naquele alcance. E você teve o start da foto ali, Ali. naquele momento? Naquele momento eu me Olha que apaixonei. surpreendente. Aquele momento eu me apaixonei pela fotografia, mas eu não sabia nada de fotografia. Aí eu comecei desde criança a buscar. Eu ia nas lojas, uma loja de foto que tinha lá em Botelhos, inclusive o Zé Balila, que Deus o tenha também, sempre me mostrou. O Lite, que tá lá, o filho dele ainda, que ainda tem a loja, Janelle Fotografias lá em Botelhos, no sul de Minas, né? Tá lá, a Rocinha nossa tá lá ainda. Ele abriu a porta para você conhecer um pouquinho. Ele começou a me mostrar foto, ele começou a mostrar câmera, aquela época era tudo filme, né? Sim. Então eu comecei a me apaixonar mais. Então todos os dias, quando eu voltava da escola, eu passava lá para olhar foto. Olha isso. Então cresci vendo isso, sem viver isso, porque aí eu ia para roça. Só que dentro da minha cabeça, um dia eu ia poder fazer aquilo. Só que eu não sabia como ainda, né? Eu não sabia como ainda. Então a minha infância, eu trabalhei na roça. E quando eu tinha uma certa idade, ali por volta de 11 anos, eu descobri que meu pai estava morando em São Paulo. E aí eu queria vir achar meu pai, queria morar em São Paulo. E aí a trajetória começou a mudar. Foi quando eu vim atrás do meu pai, passei por muitos perrengues, inclusive tive que dormir na rua, esses perrengues aí que a Você gente passou, que a gente conta resumidamente, né? resumidamente, mas É, você passou por uns bocados. passei por alguns perrengues assim, até que o dia que encontrei meu pai, só que eu tinha um pai na cabeça que era totalmente diferente do que o meu pai estava vivendo naquele momento. Porque o Hum, meu pai, ele era empreendedor, empresário de relógio, ele tinha relojoarias lá no sul de Minas. E quando eu cheguei em São Paulo, meu pai estava trabalhando de ajudante pedreiro. Você teve um choque de realidade. Total, total, porque aí meu pai estava numa condição bem escassa. Você veio, na verdade, procurar, né, alguém para te acolher, para ajudar, né? O amparo do seu pai, que é a base, né? E de repente você se deparou com uma situação totalmente diferente. Exatamente, exatamente. E aí eu ajudei meu pai muitas vezes, né? E não financeiramente, não é sobre isso, mas Sim. mentalmente. Porque meu pai tem uma paixão por mim, assim, muito grande. Inclusive, agradeço, pai, te amo. E esse final de semana, inclusive, a gente esteve junto, a gente rolou lá uns choros junto, lembrando um pouco dessas coisas. Porque às vezes a gente agradece a nossa família. Agora que tá tudo bem, meu pai voltou pro relógio e Olha isso. vivendo super bem, tendo a loja dele, né? Mas você não lembra lá no passado, quando tava nas dificuldades, agradecer, obrigado, porque ali eu aprendi muito mais do que agora. Eu acho, Nelo, que tudo na vida da gente é uma experiência, um aprendizado. Às vezes o seu pai teve que voltar naquele momento, passar por aquela transição, aquela parte pesada de enfrentar um recomeço, porque ele tinha que aprender alguma coisa ali. Então eu falo que nada é em vão. Até o fato de você vir, encontrar o seu pai naquela situação, ele tem um aprendizado intenso ali, né? De recomeço, de história. Eu acho que isso agrega a tua raiz lá atrás, né? E A sua trazendo isso que história. você está falando, Lu, é tão importante porque não desistir de pessoas é importante. É. Pessoas precisam de pessoas, é outra frase que eu uso muito. A gente não é nada sem pessoas, né? E meu pai, na época, o pessoal fala que alcoolismo não tem cura, né? Então ele é Uhum. alcoólatra, né? Eu aprendi assim, que eu tive que estudar para poder ajudar meu pai. Eu levei meu pai por diversos tratamentos, pelo Brasil afora, né? Eu levei ele em Rio Preto, que lá tem um tratamento, não sei se você já ouviu Tem, falar, já que ouvi é falar. Uma injeção, né? isso, são várias. Eu levei meu pai lá É. várias vezes, levei meu pai em AA, levei meu pai em muitos lugares. E só eu e minha madrasta não desistimos do meu pai. O resto, todo mundo, né? Agora, muitas pessoas se aproximam dele. Por isso que eu falo, é muito fácil agradecer ele hoje, Sim. né? Mas eu não posso deixar de falar isso porque faz parte da construção da minha adolescência, da minha infância, né? Às vezes as É. pessoas querem apagar essa parte da vida. Eu não. Não, a gente não pode apagar nossa história, né? Ela faz parte de tudo que nós somos, né? Até um dia, eu devia ter, eu acho que uns 16 anos, eu arrumei um serviço com chinês. Na Avenida Paulista, lá no Trianon Masp. Não sei se você lembra que tinha um shoppingzinho Lembro, chinês lá. lembro. Pra vender o quê? Uhum. Equipamento fotográfico. Sério? Cybershotzinhas e câmeras Mas profissionais. você foi para lá porque você se interessou e já foi direto ou foi um convite inesperado, assim? Foi Foi- uma coisa inesperada? então, foi um convite inesperado.
Porque eu voltei para Minas. Olha como Deus age na vida da gente, como são as coisas. Eu voltei para Minas, porque eu tava aqui e de verdade, eu não sei como é isso para você, mas eu, eu trabalhava na roça todos os dias querendo ir embora da roça. Só que quando a gente é conectado com pessoas, às vezes você volta pra roça por causa das pessoas. É, Só que eu não entendia muito das é. coisas como eu entendo algumas hoje, que ali não era o meu lugar. Porque todos os dias eu trabalhava falando, eu vou embora daqui. Eu sei bem o que você está falando, porque eu passei por esse processo na área da beleza. Você sabe que eu fiz, eu expliquei para você um pouquinho da situação ali. Eu fiz magistério, engravidei cedo, eu tinha que arrumar uma solução, fui para a área da beleza. A área da beleza, eu me sentia completando pessoas ali, realizando o sonho das pessoas, né? Que as pessoas vão lá, se embelezam, saem mais felizes, às vezes chega destruída e saía. Eu acabava sendo uma psicóloga, cabeleireira psicóloga. Normal, na nossa profissão também é assim. Exato. Só que eu via que eu não estava no lugar certo. E chegou um dia que eu falei, Deus, eu preciso estar no lugar que eu de missão de vida, porque eu nasci para cuidar de pessoas. E olha que engraçado, aí chega essa proposta do colégio e hoje eu me sinto aonde eu deveria estar. E a vida, ela E te leva para onde você tem que estar. eu te conheço muito pouco, né? É, Eu tô te conhecendo muito pouco. A gente tá tendo um sim, contato sim. grande devido à escola, né? Que a gente vai chegar nisso aí. Só que o pouco do que você tá falando e o pouco que eu te conheço tem muito a ver, É assim. engraçado isso, É o né? que eu costumo dizer para as pessoas, Lu. Eu não. é, Como que eu vou falar? Eu não consigo mais me separar do que eu faço. Aquilo que eu faço sou eu. Faz parte da sua vida. Isso, sou eu. É, Sabe? Eu não consigo me separar. é o Tipo, seu DNA. isso, meu DNA é o que eu faço hoje. É. E tem uma outra coisa também, que eu não sei se você faz isso, eu vi que você é uma pessoa de muita fé. Eu sempre coloco Deus ali, entrego aquilo na mão de Deus, falo: Deus, é para eu estar aqui? Esse é o meu lugar? Se for o meu lugar, me dá um sinal e me mostra e faz eu permanecer. Se não, me tira desse lugar, porque eu não quero estar num lugar que eu não nasci para estar, ou tomando até um lugar de alguém, ou estando vivendo uma existência sem missão, entende? Porque tudo na vida é sua missão, o seu propósito, né? Sem propósito, na verdade. É, hoje se É, fala muito disso, né? De propósito. é, Só que tem gente que tem um propósito. Eu gosto de ler, né? E você sabe, eu gosto de ler, sim, assistir, sim, sim. ouvir. E tem gente que acha, para o meu propósito, ajudar pessoas. É Hum, muito vago. Ajudar pessoas tem é, muitas formas. mas e aí? Mas de que forma? O que você quer fazer por elas, né? É esse questionamento que você tem que se fazer. Quando a gente fala de propósito, não é você ter um propósito, meu propósito é chegar até a esquina. Porque isso você vai fazer só por você. Eu acho que na vida nós viemos para somar. Sim. Eu, tudo bem, esse é meu propósito. Mas o que eu posso fazer pelo outro? Que eu quero até te fazer essa pergunta. Eu vejo em você uma generosidade muito grande, que é o que a gente estava falando, né? Generosidade. Você é uma pessoa desprovida, você ajuda as pessoas a progredir. E eu acho que isso veio também da sua criação e da maneira que você viveu. Então você quer dar oportunidade que você não teve para as É, eu pessoas. vou falar um Um pouquinho pouco. disso, Lu. Acho que essa parte eu não te contei, mas eu vou É. falar um pouquinho disso. Quando eu tinha lá aquela idade, 8, 9 anos, que eu fui morar com meu vovô e com a minha vovó, é, eu aprendi generosidade lá. Isso aí que você está falando, eu aprendi com meu vovô e com a minha vovó. A- Até pouco tempo atrás eu não entendi ainda. Uhum. Por quê? O meu avô era um ser tão de luz, tão de Deus, mas tão. Primeira coisa, meu avô era aquelas pessoas que benziam os outros. Ai, que lindo. Então ele. Só que ele não aceitava nada. As pessoas levavam até carro pra dar pra ele porque ele salvava a vida de criança. Ele não aceitava nada. Ele estava fazendo o que ele Não, ele não queria, aceitava doação. isso. Ele não aceitava nada. Ele falava, vai e doa pra quem tá precisando. Só que Sensacional. eu, como criança, né, morava em casa de vermelhão, cômodo de casa de terra, os fios aparecendo, umas coisas assim meio bizarras. E eu falava, como nós não estamos precisando? Uhum. Só que eu não entendia o não precisando da porta pra dentro. Porque era tudo muito. O meu avô, ele pegava esses andarilhos de rua e punha dentro de casa pra almoçar e jantar com a gente. Você está presente, você está falando do meu pai, sabia? Eu olhava aquilo e falava, o que o meu avô tá arrumando? É. Ele é maluco? O que é isso? Então, quando você traz eu ter um pouco disso, eu aprendi lá com meu avô. Mas eu só descobri isso
depois que meu avô tinha ido embora. É quando amadurece. Sabe por quê? É. Você está contando uma passagem, eu estou viajando aqui. Olha que engraçado. Eu ficava muito com a minha avó em São Vicente, mãe da minha mãe. E eu nunca me esqueço. Desde os 2 aninhos de idade, eu ficava sempre com a minha avó. E a minha mãe era do interior de São Paulo, que eu já falei para você. Então, o que que a gente fazia? Eu ficava lá com a minha avó, saía da igreja, passava no Pão de Açúcar, em São Vicente. E um dia passando, eu estava chupando um sorvete. Eu tinha uns 5 anos de idade. Eu nunca esqueço dessa cena. Eu chupando um sorvete e eu vi criança sentada no chão com a mãe e ela pedindo dinheiro. Sim. Minha avó só olhou para mim. Eu falei, vó, eu vou dar meu sorvete para ela. Não tem como eu não dar, porque aquilo doeu tão fundo no meu coração. E ali ela deu para mim o primeiro ensinamento de dividir. Porque você tem a oportunidade de tomar o seu sorvete a hora que você quiser. Mas essa criança que está aqui, é raro, ela não vai ter oportunidade. Então você dá nesse momento, mas em outro momento você vai tomar o seu sorvete. Ela olhou para mim e disse isso. E isso mexeu com a minha vida inteira, porque eu entendi ali o que era você tirar de você, muitas vezes, uma coisa que você tem diariamente para dar para o próximo, não vai te faltar, e que você precisa ter esse olhar para aquele que não tem. Mas a gente entender essas coisas, quando a Não. gente tem muita escassez, que era o nosso Exato. caso, era muito difícil. Porque, por É. exemplo, Lu, olha uma coisa doida. Com 10 anos de idade, isso também não esqueço. Nós fomos ajudar meu avô a plantar feijão. Aí depois nós fomos arrancar o feijão. Arrancar o feijão é um dos trabalhos mais tristes que tem. Você fica lá agachado, dor nas costas. Aí secamos, batemos o feijão e engarrafamos. Porque lá em Minas, não sei se você já viu, o pessoal guarda feijão em Na garrafa, né? garrafa. Guardamos. Aí depois meu avô saiu dando o feijão. Falei, cara, o tanque que trabalhou para vender e pôr dinheiro no bolso. Como você tá dando feijão? Olha que Meu avô é coração. doido. Mas então, você fala que na escassez ela é difícil. Mas quando você tem maturidade para entender, você entende o gesto e a ação. Nossa, Porque total. você é pura generosidade. Sim, hoje eu entendo Entendeu? total quem eu sou e quem o meu avô era. Na época não, É. na época não. Tanto é que eu tô escrevendo um livro que fala um pouco sobre essas coisas. Mas na época eu não entendia muito dessas coisas, sabe? E Sim. foi até bom, obrigado, inclusive, eu relembrar isso aqui. Lembrar dessas histórias, assim, que às vezes a gente vai perdendo um pouco, né? Vai. O nosso HD vai enchendo, Aí vai. né? E vai selecionando algumas É. coisas. Então, voltando lá, quando eu fui trabalhar com chinês, é muito louco, né? Trabalhar com chinês, cara. Aprendi um pouquinho de mandarim, mas foi muito louco. Trabalhar com chinês, adolescente. O que acontece? Como eu tinha essa veia de roça, e eu lembro direitinho, na roça, Lu, eu ganhava R$ 8 por dia. Uhum. Então eu trabalhava, R$ 8 por dia. Eu trabalhava de segunda a sábado. Então eu ganhava R$ 48 por semana trabalhando na roça. Olha Serviço isso. pesado, hein? Pesado, pesado. Capinando café, passando veneno, coisa que criança não podia nem mexer, adolescente, eu tava lá. Sim. E quando eu vim pro chinês, o chinês falou, chamava eu de filho, o chinês sabia nem falar direito. Filho, eu pago R$ 150 por semana, era tipo 3 vezes mais que eu ganhava pra trabalhar limpo, que é a primeira coisa que eu pensei, não vou trabalhar sujo, sempre gostei de me arrumar. E você ganha R$ 1 por câmera que você vender. Olha, Lu, R$ 1. eu virei o maior vendedor de câmera que já existiu na Avenida Paulista. Sensacional. Porque R$ 1 pra mim era muito dinheiro. Então, tipo assim, eu destruía. E eu ensinei muita gente a fazer isso. E isso lá na adolescência. Só que eu não entendia a essência de vendas que estava em mim. Eu não entendia que eu nasci, assim, um pouco comunicador, só que eu não sabia, eu era muito tímido. Eu fui muito Sim. tímido muito tempo. E eu não entendia. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, aí eu não soube lidar. Porque uma É. coisa que eu aprendi na minha vida é: você precisa estar preparado para você receber glórias e bênçãos. E Sim. dinheiro, seja o que for. Se você não estiver Sim. preparado, as coisas vão se atrapalhar. É. Entendeu? Então, nesse momento da minha vida, que aí vai entrar para a parte, não sei se você quer passar para isso, é a parte que eu fui para foto, É. mas nesse momento da minha vida, eu fiquei um pouco soberbo. Eu me perdi um pouco de onde eu vim. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Isso, inclusive, eu lembrar isso me faz eu ser cada vez mais quem eu sou. Porque aí eu Humildade, queria. né? O reconhecimento é uma humildade que as Não, pessoas... aí eu queria festa. É. Coisa que eu nunca tive, eu queria fazer. Exato, eu ia queria falar viver, isso. entendeu? Na verdade, você se perdeu, porque lá atrás, eu vejo muito isso, tá? Na escassez, quando a gente não tem, por exemplo,
Meu marido, ele também passou por um processo de dificuldade. E hoje, ele vai fazer uma comida, ele faz em exagero. Eu falo, mas controla, porque vai sobrar e vai ficar. É muita coisa. Mas não é muita coisa que você fala assim, não, todo mundo vai comer à vontade, vai sobrar um pouquinho. Não, sobra muita comida, né? E eu acabo, às vezes, tendo que distribuir. Por quê? Porque é um exagero. Mas por quê? Porque ele teve a escassez. E o medo, lá no seu subconsciente, o medo de não ter, ou querer suprir aquilo que não teve. E isso a gente repete É, com os nossos ou filhos. faltar para alguém que tá ali, uma visita, ou alguém em casa, E a né? gente repete com os nossos filhos também. Porque aí a gente tem que tomar cuidado. Eu até ia fazer essa pergunta para você, que depois nós vamos para a foto. Mas você como pai, porque assim, essa dificuldade às vezes faz você ser generoso demais com os filhos, querendo suprir tudo que os filhos querem, sem aquele freio de dizer não. Eu preciso ser um pouco mais rígido, ensinar a escolher, porque senão eu vou criar um outro processo. Vai achar que tudo é fácil. Vamos, É. esse assunto é um assunto que pega um pouco para mim, porque eu tô de rosa, né, por causa das minhas meninas. Você tem filhas, né? 3 filhas. 3 filhas. Minhas paixões, né, Luísa Maria, Maria Fernanda e Lívia Maria. São minhas Marias, mas não Você é por faz causa, tudo por elas. não é por causa do Zé Felipe, porque as minhas são bem mais velhas que a dele, tá? As minhas Marias. Não, nem pensei. Já pensei em É, Maria num contexto contexto de fé de e tal, fé. isso. Porque eu vi que você é de muita fé. E avós também, né? É. Então, o que acontece? Eu, como eu me autoconheci, estou me autoconhecendo, porque esse é uma das sabedorias que a gente tem que entender, que a gente nunca vai se autoconhecer 100%. E a gente nunca vai ser maduro 100%. Se a gente descobrir essas duas coisas, a gente vai Sim. sempre evoluir. Então, essas duas coisas, mas como eu me autoconheço em alguns aspectos, eu consegui agora começar a dosar isso. E os porquês, né? Porque a minha filha do meio, a Maria Fernanda, ela ouve muito podcast comigo. Ela ouve muito audiobook. E ela Quantos gosta anos ela disso. tem? Conta para o pessoal saber. 7 anos. 7 anos É. ouvindo conteúdo de qualidade. Segunda-feira, eu não faço mais esse trabalho, mas um casal de compadres, tios, amigos, falou, me fotografa, eu tô grávida, eu gosto muito dessas fotos. Fui em Campos Jordãos com eles passearem, foi mais um É. passeio do que foto. Que aí depois nós fala sobre isso. E aí, a Maria Fernanda, na hora de vir embora, falou assim, papai, põe um podcast aí pra gente ouvir. Aí eu falei, oi, meu amor, um podcast. Eu falei, qual? Ah, pode ser do Joel ou do Thiago, que é o Thiago Brunet, que é um cara que eu sou fã. São muito bons esses podcasts. E quando a gente está ouvindo, Ah. ela pede pausa e pergunta quando ela não sabe o que é. Ela questiona. Ela questiona, por exemplo, você está ouvindo um podcast lá e fala uma palavra Que ela não que ela não entende. Por exemplo, ele fala, eu sou teólogo. Aí ela quer saber o Aí que ela, é papai, teólogo. pausa. O que é teólogo? Olha que sensacional. Então ela faz isso. Então, por exemplo, ela é muito evoluída em alguns aspectos, né? Tanto é que ela foi com esse casal para Campos do Jordão e eles falaram assim, cara, como que essa criança é desse jeito? Então, eu vejo que realmente filhos é reflexo daquilo que a gente vive, Exato. né? Eu vivi num submundo, É. eu vivi num submundo por muito tempo. Então, só que isso para mim foi muito bom. Tem gente que acha que não foi muito bom. Porque eu cresci de uma forma muito desprendida. Eu cresci muito desprendido. Genuíno também, né? Tipo, como eu cresci muito desprendido, É. pra mim é muito fácil fazer o que você falou. No papo informal que a gente tava falando aqui. Que é doar, é dar, é trocar, e sem olhar, sabe? Tipo, se tomei um pau de alguém, assim, que eu falo um pau financeiro, ou alguém me passou pra trás, cara, Deus abençoe o próximo. Vira a página e Isso. vamos lá. Pra mim É o pedágio da sua vida. pra mim é muito fácil. É um pedágio. Pra mim sempre foi muito fácil lidar com isso. Tem gente que não entende. É. Porque eu sempre falo pra todo mundo, bens materiais pra mim não faz sentido nenhum. Eu uso eles. Exatamente. Eu amo as pessoas e uso os bens. Bens pra mim não vale nada. É o que todo mundo deveria entender. Sim. Na vida, né? Que isso aqui tudo é transitório. É. Isso nada me pertence. A casa que eu comprei, ela é emprestada, porque eu não vou levar. Né? Ela vai ficar aí. Silvio Santos tá aí, ó, acabou de passar. O que ele fez? Olha o jeito que ele quis o enterro dele. Exato. Quem leu sobre isso, né? É. Olha o que ele quis fazer da história Olha a dele. humildade, né? De você sair de cena. E ele saiu lentamente, você percebeu falando isso? Sim. Ele saiu da audiência ali, foi saindo devagarzinho, né? Sem grandes barulhos, sem nada. Né? É isso. Gente. Então, esse processo de vida não é fácil, não é rápido, e muito menos, uma das coisas que eu mais vejo hoje
é a... Como que... Qual que é a palavra? O desafio de você entender o dia a dia. Porque, Uhum. por exemplo, no mundo hoje, isso eu aprendi num livro até que eu te falei, do Thiago Brunet, especialista em pessoas, o mundo hoje está tudo muito rápido. Exatamente. Muita informação, muita. E tudo muito descartável. Uhum. Tudo é descartável. Lembra no passado, você pegava uma TV dessa, cara, você ficava 40 anos, 30 anos com a TV. A avó, às vezes, passava a geladeira pro filho, que o filho passava pro neto. Era uma coisa. Hoje é, tipo, tudo descartável. E a gente tinha amor pelas coisas, né? Isso, Carinho pelas aquelas coisas que isso. ficavam, Não as era questões. amor pelo bem, Não, era um amor pela emoção. sentimental, É, isso. é aquilo, é o sentimento afetivo pelas lembranças que aquilo trazia, né? Exatamente. Então você não queria, vamos supor, tem uma estante da vovó ali antiga, aquilo você Isso. tinha amor. Não, não, hoje você vai pro lixo. E não era pelo bem. Não, Né? Porque hoje as pessoas amam o bem, né? Pega isso não, aqui, é não. luxuoso, amo o bem. Não era isso. Tipo, às vezes a pessoa pegava algo que não valia nada financeiramente, mas tinha um valor afetivo gigantesco. Então, o que eu costumo dizer, que eu aprendi é o seguinte. Pessoal, isso é bem legal. Ame as pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Para nascer, sozinho você não consegue. Para morrer Sim. também, sozinho você não consegue. Você pode até morrer, mas o teu final sozinho você não consegue. Não, quem que vai te carregar até o destino? Exatamente. Não Ou dá, te né? queimar, ou fazer o que Vai ter for. que fazer alguma coisa com você. Então, as pessoas estão se perdendo nesse momento. E uma das coisas que eu mais resgato para as pessoas próximas de mim, para as minhas filhas, é isso. Pessoas precisam de pessoas. E esse aspecto. Então, quando fala das minhas filhas, eu não quero que elas sejam igual eu, não. Eu quero que elas sejam muito melhor que eu. Né? Então, tipo assim, eu quero ser assim, que elas olham para mim como um pai, amigo, parceiro, educador, sabe? Tudo. Tudo ao mesmo tempo. A minha filha, por exemplo, ela quer ter um podcast, é de 7 anos, a Maria Fernanda. Ela quer ter Essa podcast. menina, eu preciso conhecer ela. Precisa. Só que eu falei pra ela, você vai ter teu podcast, eu vou É. fazer quando você estiver lendo e escrevendo, que ela tá em fase final ali de Ela tá leitura, escrevendo? escrita, tá na fase final. Eu falei, porque aí eu expliquei pra ela, você tem que Aí você fala que eu vou escrever. convidá-la para fazer um podcast no Pod Educando com as crianças lá do Colégio Bom Venuto, Ela vai para adorar. ela contar a história dela, do livro. Sim, ela Eu vai quero adorar. entrevistá-la. Ela vai adorar. E eu tô escrevendo um livro com ela também. Tem o meu livro e tem um livro com ela que a gente tá escrevendo junto. Sim. E é muito legal isso. Porque ela me vê escrevendo o meu, ela fala, papai, eu também quero escrever um livro. Olha, então, tudo na vida é o resumo que você está falando, Nelo. Você é o espelho do que seu filho vai ser ou vivenciar. Sim, Não tem, gente, é a receita perfeita. O que você oferecer lá, como você se comportar, é o que seu filho vai seguir. sim. E me fala uma coisa, agora eu quero que você fala, entra um pouquinho, senão a gente vai ficar no assunto aqui, porque esse assunto é muito bom, né? A gente falar de pessoas, generosidade de vida, de empatia, que é o que acho que falta no mundo, né? Mas a gente quer entender um pouquinho como você começou o ramo realmente de foto. Você falou, não, eu vou fazer foto para formatura. E, voltando naquele contexto que você me contou, Luciana, é um negócio diferenciado. Tá. Não é mais aquela forma que você vai à casa do cliente ou a foto álbum, você demora 6 meses para receber o álbum. Existe toda uma temática. Você entrou na vibe da nova geração, É, com diferencial, sim. que é uma experiência. Vamos lá, que são 2 caixas, né? Porque o Vamos homem lá. é caixa, Vamos, né? abre a Você primeira, trouxe depois 2 você vem pra para a mim. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou maluca da. Não, abre um Eu, punhado já- de caixa. eu Não. faço já uma pergunta com 3 perguntas junto, que é para você já explanar tudo E aí. homem tem que abrir as caixinhas, então vamos lá. Vamos abrir uma caixa Vamos primeiro. lá. A primeira caixa é o seguinte. Como eu falei um pouquinho para trás, eu fui lá trabalhar com chineses na Paulista. É. E aí tô trabalhando. E lá nos meus 9 anos, que eu falei resumidamente, 8, 9 anos, eu trabalhava na roça, estudava de manhã, trabalhava na roça o dia inteiro e à noite eu ajudei em trailers de lanche, sabe esses carrinhos de lanche de praça? Então você era 1001 utilidades. Aí à noite eu ia ajudar aquilo lá. É. E aos sábados e domingo eu trabalhava no mercado pondo coisa na sacola. Então eu Aprendeu a fazer lanche, aprendi. empacotar e tirar foto. Não, e adoro fazer lanche até hoje, faço, o pessoal vai em casa lá comer lanche. E aí, eu trabalhando nesses lanches, eu trabalhei para um cara que chamava Fabrício Rezende. Lá que ele tinha um lanche na minha cidade. E um dia,
Tô lá na Avenida Paulista, Botelhos, Minas Gerais, lembra disso? 8.000 habitantes, Rocinha lá, tá. Aí, um dia eu tô na Avenida Paulista, na minha lojinha lá, vendendo. O chinês montou uma segunda loja só pra mim. Eu ficava sozinho na loja. O chinês tinha Esse é uma e eu bom, tinha esse uma. precisa ter uma loja só. É, não. Pra você ter uma ideia, chinês é tão doido, eu não vou falar os detalhes, mas eles me davam dólar pra trocar em real e real pra trocar em dólar. Eu É. fazia o câmbio pra eles. Só pra você ter uma ideia, assim, de volumes. Eu faço porque eu trabalhei no Shopping 25 de Março. Então. Prazer. Então, meu pai tá lá. Meu pai tem uma loja lá, inclusive. Então, eu tava. Eu fazia essas coisas pro chinês. Então, imagina o quanto que eles confiavam em mim. Então, eu tava na loja, aí vi um cara passando. Eu falei, conheço esse cara. Falei, ô. Aí era ele. Falei, Fabrício, o que você tá fazendo aqui, cara? Ele falou, eu que te pergunto o que você tá fazendo aí dentro do balcão. Eu falei, não, agora eu vendo equipamento fotográfico. Aí ele falou pra mim, eu tô comprando tal câmera, quero comprar uma câmera. Aí eu falei pra ele, não, beleza, vamos comprar a câmera. E quando a gente foi comprar a câmera, mas isso já tinha feito os treinamentos lá com o Zé Balila, Ah, você tudo e já tinha tal, passado pelo mas processo. não tinha ido pra rua, né, clicar. Aham. Aí o Fabrício falou, não, eu quero comprar tal câmera. Aí eu comecei a apresentar pra ele a câmera, falar da câmera, mexer na câmera, profissional. Ele falou, cara, você é um exímio fotógrafo. Falei, cara, nunca tirei foto com a câmera. Ele falou, não, você tem que fazer isso. Só que ele me levou pra formatura, Uhum. isso 20 anos atrás. O que acontece, Lu? Eu fui vestir beca. Não cheguei lá, fui fotografar, não tinha equipamento, não tinha esse conhecimento de fotografia, então eu fui lá pra vestir beca. Mas é sensacional, você passou pela observação É. antes do processo. Só que o que acontece? Quando chegou lá, eu vesti a beca, e depois que você veste beca, você vai tirar a beca só quando acaba a formatura. Uhum. Então ele me dava uma câmera, eu vestia a beca, ele me dava uma câmera e eu ia clicar. Aí existia um outro fotógrafo que chama Humberto, inclusive, Cotonete. Abraço, querido, te amo. Esse cara, aprendi muito com ele, Lu. Um pouco do que nós vamos falar que eu faço hoje, eu aprendi com ele. São os nossos mestres, né? O jeito que ele tratava as pessoas nos estúdios, no corredor, era muito diferente. Era muito diferente. Eu não sei nem expressar. Mas um exemplo, ele mandava tirar foto de dois meninos, aí os dois tá ali abraçando e tal. Aí ele falou, olha um pro outro agora, dá um sorriso. Agora dá um beijinho. Vai começar a rir. E Ah. clicava aqueles sorrisos mais Fazia ter verdadeiros. emoção, né, a Isso, foto. um A foto sorriso. saía com emoção. Isso, um sorriso de verdade. É, Né? Porque o verdadeiro clique da foto, não sei se você sabe disso, ele tá sei, entre o movimento e a pose. sim. Não é a pose. Né? Muitos E não são sabem disso. poucas pessoas que sabem capturar, e eu falo que é a alma, você pega a essência, a alma da pessoa ali, Sim. né? E aí nisso, na fotografia de formatura, quando eu fui vestir beca, tudo mais, isso, tô lá vestindo beca e tal. Nunca tinha ido numa colação na minha vida, nunca tinha nem visto uma beca. Tipo assim, caipira total. Cara, eu olhei aquilo, achei aquele evento genial. Falei, meu Deus, como que eu faço pra trabalhar com isso? E aí eu já comecei, falei que eu trabalho com equipamento, aí todo mundo um quer comprar um negócio, o outro queria comprar um pendrive. Na época os cartões eram de 128 mega. Nossa. As câmeras tinham 1.2 megapixel, Mavica, que era de disquete. Eram umas coisas assim, comecei no começo, comecei na transição ali, sabe, do digital pro analógico. Então eu peguei muito... Revelação. eu tava nos dois. É. Então quando eu comecei ali com isso, eu fui aprendendo muita coisa ao mesmo tempo da formatura. Só que nós estávamos numa época, imagina, 20 anos atrás. Como era uma formatura 20 anos atrás? Como é uma formatura hoje? O que nós acabamos de falar lá atrás, daquele valores que não se refere a dinheiro há 20 anos atrás. E Sim. como esses valores estão hoje. Eu já estou entrando nas duas caixas com você ao mesmo tempo, acho que você Nossa, percebeu. agora sou eu que tô, peraí, que eu me perdi nas caixas aqui. Por que eu tô falando isso? Não, é verdade. Porque hoje, para mim, é uma experiência. Uhum. E, por exemplo, vamos lá. O que eu quero proporcionar para as famílias hoje? Das minhas fotos, falando disso. Aí eu trabalhei em várias empresas, prestando serviço, sendo funcionário, gerenciei área de venda, área de fotografia. Você passou por todo o processo. Todo, tipo assim, uma das coisas que eu aprendi é bíblico, né? A É. gente não pode pular etapas. Não. Né? Naquela época que eu falei lá da venda da câmera, que eu fiquei muito acelerado, com a parte, muito emocionado, vamos dizer assim, principalmente com a parte financeira, eu pulei etapas. Sim. Já ali na formatura eu comecei a não pular etapas.
né? Eu já fui, por exemplo, chegou no dia, a pessoa que limpa o salão da formatura faltou. Eu era para ser maître. Eu trocava, dava pro gerente o serviço de maître e eu ia trabalhar de limpar salão. Já fiz isso na minha vida. Isso não é vergonhoso, porque eu sou dessas e os profissionais do colégio sabem. No começo eu arrancava meu salto alto ali no final do evento, enxugar água, porque aquilo alagava. Sim, Então isso não é humilhante. As sim, de forma pessoas. alguma. Uma vez chegou uma senhora e perguntou para uma funcionária, eu estava lavando a calçada ajudando a arrancar mato lá da frente do colégio. Falou, mas essa é a dona do colégio? Ela falou, é, e ela faz isso e muito mais, porque eu não tenho esse divisor na minha Sim, vida. Se eu tiver que fazer, e você, isso é humildade de você entrar e entender como funciona o mecanismo. Quando você está contando sua história, eu lembro exatamente do salão. Eu fui trabalhar como manicure para entender de salão e fui me especializar. E isso é importante, sim. porque você conhece fui gerente, então você conhece todo o setor e o funcionamento antes de você encarar o seu processo, Sim. né? Então, quando eu vim fotografando, vendendo álbum, eu tinha equipe de vendas, tinha equipe de foto. E o que aconteceu? No decorrer desses 20 anos meu de formatura, não é que acabou, mas diminuiu muito. E hoje, com as cidades crescendo principalmente para cima, o maior desafio é você conseguir entrar na casa das pessoas. Sim. Com tantas coisas ruins acontecendo, muitas pessoas não querem abrir a porta da sua casa mais. Não querem, é só olhar pra gente. A gente muitas vezes não quer. Não sei você, eu moro num condomínio É hoje difícil. que a pessoa não tem acesso à minha casa. E a pessoa já tem um preconceito sobre isso, tá? É, Dessas fotos antigas. Porque ele fala assim: ah, eles vão pedir um valor lá em cima, então eu não vou atender para chegar lá embaixo a hora que ficarem isso. batendo. Porque antigamente você ia e batia É. na porta da E tem um pessoa, né? custo, né? Porque o cara Tem. vem de Não, fora. e tem um custo e É, tal. Então, a minha empresa, né, o meu negócio hoje, vamos dizer assim, porque eu tenho diversas parcerias com diversas empresas, mas o meu negócio hoje, eu não fico atrás e eu não volto. sim. Eu não volto. Se a pessoa quiser que eu ofereça para ela de novo, ela tem que vir atrás de mim e eu cobro 30% a mais. É, porque lá na hora você tá dando um plus que é o desconto. É, Depois você não tem como oferecer isso. exatamente. Então, Então eu não fico com esse negócio de visitar uma, duas, três, quatro vezes. Não fico. Primeira uhum. coisa que eu acho chato, né? Ficar Então batendo na eu porta. tenho uma técnica de venda onde os meus relatórios já geram. Mas acontece às vezes o quê? Às vezes a Luciana fala para mim, Nelo, eu vou comprar daqui a 2 meses. Tá, então eu posso pôr na ficha para entrar em contato com você daqui a 2 meses? É você que está Sim. falando. É. Então a gente cria essa agenda dentro disso, mas tirando isso, não tem interesse, porque alguns querem blefar. Não, não Mas existe mesmo isso. porque, Nelo, existe que as pessoas não vê você, né, como empresa, como empresário. Elas Sim, estão vendo o contexto. Uma foto, ela tem o custo, tem o fotógrafo que você sim. pagou, tem a locomoção que é feita, tem todo um cenário. É muito É profissional. muita coisa. É E são muito muitas coisas, profissional, né? né? São muitas coisas. São detalhes. Mas aí, voltando lá, a gente começou a ver que a experiência da colação de grau foi se perdendo um pouco esse amor, esse carinho por uma colação de grau. Sim. A galera começou a valorizar muito mais festa, bebida, farra do que a colação de grau. Porque onde verdadeiramente é a formatura é a colação de grau. Não Uhum. é? Onde você pega o seu canudo, Exatamente. não é? Onde você... Cerimônia, né? Pra mim é A isso que é formatura. Eu solenidade. aprendi assim. Né? Eu aprendi assim. Então, pra mim, formatura é É, colação de grau. O outro é festa de comemoração de formatura. São exato. duas coisas O diferentes. principal é a colação. Mas aí, o que a gente fez? Eu comecei a fotografar muito, muito, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Fiz Cuiabá, fiz Bahia, Brasil inteiro. E aí eu comecei a fazer foto tanto na faculdade como em colégios, que era só os formandos. Aquele foto de pré-ensaio, sabe? Sim. Então, aí um dia, na PUC, em Poços de Caldas, o pessoal da veterinária propôs pra mim, e se a gente tirar foto com os animais? Foi o pessoal da veterinária, isso há 5, 6 anos atrás. É. Aí eu falei, deu um start na minha cabeça, muito doida. Eu falei, e se a gente tirar foto com as famílias também? Como a gente tinha acesso ao hospital veterinário, e se a gente trouxer as famílias aqui pra dentro? Porque a maioria do pessoal que faz veterinária, agronomia, é gente de fazenda, é gente de roça. É Sim. gente que tem esse contato, e a família também tem, né? Tanto é que eu fiz até da menina que o pai dela era presidente de Barretos e tal, fiz uma conexão com essa galera, porque eu gosto disso também. Então, trouxeram essa galera. Foi 2000 e... Nós estamos em 2024, né? É. Isso foi em 2017, 2018, lá, 7, 6 anos atrás. E deu muito certo, Lu. Você fez aquele
aquela conexão que você faz hoje, oferece hoje? E deu tão certo que eu comecei a fazer em todas as turmas. Lá atrás. Nossa, você começou então lá Lá atrás com esse atrás. projeto. Só que ele era um pouco diferente. Sim, Porque a gente montava fundo branco, fazia foto em hospital veterinário, coisas assim. Hoje não. Hoje a gente monta diversos cenários, diversos tipos de luz, igual tá aqui no podcast maravilhoso, sim, né? E além disso, o meu evento, ele chama Life Experience, experiência de vida. sim. Além disso, a gente gera uma experiência para as famílias. E é sensacional. Você me Você contou um viu um pouco pouquinho, disso e eu você achei ouviu. sensacional isso. Então, por exemplo, desde o momento que a família chega até o momento que a família vai embora, a gente grava vídeos e faz fotos. Mas eu falo, não são fotos e vídeos. É a Sim. história da vida de vocês que vai ser contada agora. É uma parte da história da vida de vocês que a gente vai Uhum, registrar para sempre através de foto e vídeo. sim. Então, o que acontece? Quais são as vantagens desse evento, por exemplo? Primeiro, não fica aquela foto fria só do formando na Uhum. escola. Você tira pai, você tira mãe, você tira irmão, vovó. Se quiser levar os pets, a É. gente tem beca pros Só pets. fazendo uma observação de quem não sabe o processo, o que que acontece? Antes vocês ofereciam um trabalho, né, a detalhes ali, que era o quê? Tirar a foto só do aluno de beca anterior, com vários cenários no colégio, e depois vocês tiravam foto dentro da colação de grau, que era outro processo. Isso. Hoje você ampliou isso para Sim. as famílias terem a oportunidade de fazer esse evento diferenciado, onde você traz todos os familiares, pets, e você registra essas memórias familiares que antecede a colação num evento anterior. Você dá essa possibilidade de receber todo mundo aí, se quiser levar o pato, o Quem cachorro, o quiser. periquito. Outra coisa muito importante. Quem estiver assistindo esse podcast, presta atenção nisso. Você vai na colação, às vezes você tem pai, vô, vó, tia que tem pouquíssima mobilidade. Ou Uhum. até mesmo um cadeirante, ou tá com andador, coisas do tipo. Chega na colação, tá aquela fila, aquele monte de gente pra pôr beca, pra tirar foto, e acaba que os idosos e pessoas com pouca mobilidade nem tira foto. Olha. Não sei se você já reparou isso. Verdade, você Acaba que captou a sensibilidade do processo, isso. né, que muita Ou, gente fica de ou fora. às vezes tira uma foto horrível lá sentado na bancada ali onde vai passar e tal, porque não consegue fazer. Então, nesse evento de pré-formatura, a gente acaba com tudo isso. Por quê? Porque é horários agendados, não tem muvuca. Você vai Sensacional. chegar com a sua família no seu horário para ser atendido por diversos profissionais. Lá geralmente. Otimizando o processo, né. Exatamente. E tipo, com muita qualidade, né? Onde a gente monta uma sala de estar para fazer foto com a família. Eu pergunto, quantas famílias já sentaram numa sala de estar, a família toda, com vovô, com vovó, com padrinho, madrinha, até seu petzinho no É. colo pra fazer uma foto? E eu vou contar uma coisa pra vocês que eu não posso contar, mas eu só vou fazer assim. E eu vou Cuidado, contar uma Lu. coisa que eu não posso contar. Na verdade, é só uma observação. Na verdade, ele tem um processo aí que é um efeito surpresa nesse dia. E eu fiquei assim, eu achei sensacional, mas não posso contar. Não estou liberada para contar essa passagem. Sim. Mas não percam, porque eu falo, o evento, ele não é pago. As pessoas só vão entender esse É. nome, as pessoas só vão entender esse nome vivendo esse processo que você falou. Então, olha que engraçado. O evento é o que eu digo. O evento ele não é pago. Você vai participar do evento, depois você vai adquirir. Só que o processo, gente, ele já vale a pena por si só, Sim. É né? porque é uma experiência de vida. Por isso que tem esse nome. É Exatamente. igual, por exemplo, eu trouxe tudo do que nós conversamos aqui que eu queria ter vivido com meu avô, que se foi, o Sr. José. O senhor tá olhando aí por cima. Eu fiz isso por ele, pra ele, pensando nele. Olha Porque que eu queria ter sensacional. vivido isso com meu avô. Eu nunca fiz o que você tá falando pelo meu avô. E nem ele por mim. E nem a gente junto. Eu tenho uma foto com meu avô, Lu. Uma foto. Sim. Dentro, não vou mentir, dentro de uma clínica de recuperação onde passou o meu irmão. Olha. É o único lugar que eu tenho uma foto com meu avô. E antigamente não tinha essa facilidade, né? Não, Eu também sinto. eu sou um pouco conectado com É. isso. Só que às vezes, existem dois pontos aí. Primeiro, aquele de santo de casa não faz milagre. Uhum. E segundo, os encontros com meu avô era tão maravilhoso que a gente esquece de registrar, cara.
Isso é Os verdade. melhores encontros a gente esquece A de tirar gente foto. esquece. Eu falo como fotógrafo, É. eu falo como empresário do ramo de fotografia, a gente acaba esquecendo. Então, o que que a gente faz ali, nesse evento de pré-formatura? É resgatar isso. É resgatar tudo que você esquece. Tá. Tudo que você esquece com a sua família. Então, vou contar um pouquinho da experiência, é isso. É resgatar o que você esqueceu. É resgatar um pouquinho o que está ficando para trás, principalmente aqui, na cidade grande, na Essa metrópole. conexão afetiva, né, porque a Sim, gente, vamos supor, se você vai lá, tira foto do quando você falou dessa experiência, eu achei sensacional, porque antes era tirado foto só do aluno. sim, Poxa, você trazer a família para registrar um momento com calma, porque na colação é corrido, você tem que tirar por causa do horário, né, você tem um tempo a seguir ali. Então você antecedendo isso, você consegue fazer essa conexão com essa família, sim. trazendo todo esse corpo para fazer essa foto, sem contar a experiência, que eu não vou contar, mas tem uma experiência. Tem, é bem legal. É. Uma das experiências papai, mamãe, é só você olhar pro seu filho e perguntar quantas vezes o seu filho falou assim, ó, Aí ele vai obrigado. dedurar. O que que eu faço com Não, não ele? vou não. Ah, não, essa parte você É pode. só você falar assim, quantas vezes você viu o seu filho falando assim, mamãe, muito obrigado pelo café da manhã que você coloca todos os dias na mesa pra mim. Só você pensar quantas vezes seu filho falou isso. Isso, só essa palavra. É. Então a gente resgata muitas coisas. Não é fotografia. Fotografia é um detalhinho, né? Então a gente conta, a gente resgata muitas histórias ali. Eu fiz um essa semana agora, sábado, dia 17, semana passada. Eu fiz e um pai olhou pra mim e falou assim, Lu, dentro da experiência lá, moço, muito obrigado por fazer isso pela minha família. Eu acho que a gente nunca tem isso aqui. Porque é difícil hoje, né, Ló? Vamos ver no geral. Hoje os pais trabalham muito, né? Chega em Sim. casa cansado. Para dar o melhor, muitas vezes, para os filhos. Porque a gente quer, hoje, na nossa geração, deixar legado para os filhos. Quer Uhum. que. E fica, às vezes, até sufocando demais, porque a E, gente quer cuidar demais. e às vezes, muitas vezes é financeiro Financeiro. e também material, né? Material, é o alimento, tal, é o material. Porém, nós acabamos esquecendo daquelas conexões antigas, quando não tinha nada disso. Porque hoje o filho também está interessado em outras coisas. Então, é rede social, é jogo, é o Sim. dia inteiro, você quer, é conectado com os amigos. E muitas vezes esse elo, ele se perde. É. De dizer eu te amo, nossa, como você é importante para mim. Ah, obrigado por esse copo de água, pai. Ah, obrigado pela comida aqui. Então, isso, eu acho que esse momento é uma maneira que eu acho que as pessoas saem transformadas, porque elas sentem naquele momento a profundeza da conexão que está muitas vezes em falta e às vezes acontece desarranjos, né, na família, Sim. ou às vezes a criança não é tão chegada ao pai, é mais a mãe, mas de repente vai nesse evento, ou na avó, no avô, e esse evento ele traz uma. Você tá falando isso. Uma vez eu estava fazendo de uma medicina. Ah, Nossa, essa é forte. Tava fazendo uma medicina. Foi em Valença, se eu não me engano. Não foi no Rio. E aí fiz toda a homenagem e tal. Aí depois o pai falou assim, eu quero falar com aquele rapaz ali. E geralmente quando a pessoa fala assim é pra reclamar, né? Não você é? já quase falou, eita, vem bomba aí. Você no colégio, nos seus negócios, quando acontece isso, você fala, alguém A quer. primeira coisa que a gente pensa. É, Ah, mas não é só com cliente não, tá? Às não, vezes o marido demora para chegar, a gente pensa, nossa, sofreu um acidente, foi atropelado, Isso, alguém. Pensa tudo, mas tudo. o bonito não. Aí esse pai falou assim, aí o pessoal foi lá, me chamou, falou que queria falar comigo. Eu cheguei lá. Ele falou assim, moço, vou te falar uma coisa. Falei, pode falar. Eu não lembro, olha isso, eu não lembro quando foi a última vez que eu tinha dado um abraço no meu filho. Porque eu com meu filho, desde os 14 anos, se eu não me engano, 13 anos, a gente não conversava. Eu só vim tirar foto porque era da formatura dele. Um menino com 20 anos, 20 e poucos anos, formando em medicina. Olha isso. Imagina se eu vi isso de um pai. Cara, aquilo me impactou, eu chorei junto com o pai, abracei o pai, chorei com o pai, sabe? Porque, tipo assim, isso é minha vida. O meu negócio hoje, o que eu faço de experiência de vida, faz parte de mim, não é mais meu negócio. Mas não é só isso, Nelo, que eu vejo em você. Eu vejo uma coisa como um agente mesmo que se diz hoje, né? A gente estava falando de coisa. O agente transformador do mundo. Você, na verdade, não é a foto que te move. É Não. o mover das pessoas. Sim. É você deixar aquele impacto na pessoa e você vê que houve transformação. Eu vi que você é uma Sim. pessoa, pelo pouco que eu já conversei com você, que você é motivado
né, a transformar pessoas. Vamos lá, existe duas coisas. Eu sinto isso forte em você. Existem duas coisas nesse sentido que você está falando. Por quê? Primeiro, eu sou muito grato à fotografia e à formatura. Muito grato. Ela me tirou de... Eu deixei de ser uma pessoa invisível através da formatura. Quem está me trazendo aqui num podcast lindo, maravilhoso, conversando com uma pessoa e conhecer uma pessoa sensacional como você, Fotografia. foi a fotografia de formatura. Então eu sou muito grato à fotografia, mas principalmente à fotografia de formatura. Sim. Hoje eu tenho 39 anos. Eu me sinto com 15, 14, 13, às vezes 5 anos de idade todos os dias. Porque todos os dias eu tô dentro de colégio. E é maravilhoso, cara. Eu falo, não vou ficar velho nunca. Você vive de essa idade. energia sensacional, Isso, né? todos os dias. Eu imagino isso com você dentro do colégio. Sim. Tipo assim, às vezes estressa. Estressa, normal, nós somos ser humano. Eu falo que é assim, ó. Muitas vezes eu falo pro pessoal, né? E eles brincam lá no infantil. Luciana, você tá nervosa? Tá tenso? Vem aqui no infantil que recarrega. Porque as crianças recarregam a Sim. gente. Até o pessoal mais velho, né? Essa conexão. Então, uma das coisas é essa. Outra coisa, quando se falou muito desse negócio de propósito, eu fiquei perdido. Qual é o meu propósito? Tá todo mundo falando de propósito, gente? Aí eu caí nesse conto de copiar os outros. Meu propósito é ajudar as pessoas. Eu mesmo caí nessa. Falei, não, mas ajudar as pessoas é muito É que as vago. pessoas confundem muito as coisas, né? Só que aí hoje eu entendi, que o meu propósito é resgatar a história da vida das pessoas e registrar isso. Exatamente. Esse é meu propósito. Meu propósito é conectar as pessoas com as famílias. Então você está no programa certo, É. conectado com o Lu Oliveira. Aí, tá vendo? Eu entendi isso, Lu. Hoje o meu propósito é fazer isso. É fazer as pessoas olharem diferente entre eles, entre famílias, entre vocês, sabe? Cara, olha, por exemplo, uma das coisas que eu faço, eu falo pro formando, por exemplo, vou dar uma brechinha aqui. Formando, olha pro seu pai, olha onde você estuda, olha como você tá vestido, olha o perfume que você tá usando, cara. Você já Seu parou pra alimento, né? pensar que o seu pai te deu tudo isso? Eu não tive isso, Lu. Uhum. Então por isso que eu sou muito grato a isso e falo, eu não tive isso, cara. Então eu olho para isso como uma joia rara. A nossa geração, eu também não tive essas oportunidades, né? Você vê muito que os meus amigos, eles tiveram muitas oportunidades. Só que eu entendia que o meu pai não podia me dar as mesmas oportunidades. Sim. Então é um processo que quando você não tem, por isso que é bom, por isso que eu fiz aquela pergunta para você lá atrás. Sim. Quando você não tem ou você tem que escolher, aquela criança, ela tem um entendimento do valor que você tem e de que você coloca ali Sim, todos e uma os das coisas dias, que eu né? faço, Lu, não sei se você fez e faz com seus filhos, eu não minto para minhas filhas e não apago nada da minha história para elas. Que eu trabalhei na roça, que eu passei fome, que tive Também não. não escondo nada. Meus filhos sabem quem é a Luciana por Exatamente. completo. Porque tem gente que quer maquiar essas Não, coisas. para quê? Eles precisam saber como foi o meu processo. Exatamente, né? exatamente. A minha filha, a primeira vez que eu levei ela pra roça, uma das minhas filhas, né? Ela, papai, você fazia isso? Fazia. Que eu fui lá na colheita de café e levei ela. Ver a dificuldade do processo, Sim. né? E é um processo muito longo, né? Mas falando lá do que você falou, eu quero falar mais uma coisa em relação ao evento. Porque parece que nós estamos falando só de resgate, né? Não, esse evento ele é tecnológico. Então você ainda tem outras vantagens tecnológicas que a gente conecta com as pessoas. Que é o quê? Você fotografa hoje. Você conhece os nossos produtos. Você quer adquirir algum produto? Adquirir, beleza. Em 10 dias você já recebe as fotos digitalmente. Então, isso eu achei sensacional, porque não dá mais para trabalhar nos parâmetros antigos, onde você só recebia o álbum. Não. E você trazendo essa tecnologia, que é um processo que eu faço com as fotos que eu tenho em casa, é isso que eu ia te perguntar. Sim. Eu entro no site, jogo lá uma quantidade de foto, o cara vai fazer imprimir o álbum do jeito que eu quero e manda em casa. Isso. É esse o seu processo. Esse. Sem contar que o pai recebe com antecedência a foto digital se ele adquirir. Existe 2 processos. Primeiro, a gente vai fazendo eventos, né? Vamos supor que a gente vai fazer agora um trote, né? Que aquele dia eu fui no colégio e vi a galera de Sim. trote, achei lindo, inclusive. A gente tem que fotografar aquilo, a gente vai fazer a foto pré. Então ele vai recebendo acesso a essas fotos. Sim. Aí quando a gente fizer a formatura no final do ano, ele escolhe qual foto que vai no álbum. Qual que vai com qual, Aí você quantas eu envia quero, tudo digitalmente. tudo lá no digital, na página. Isso. Que você dá o acesso para o aluno. Ele vai ter um acesso numa plataforma onde ele vai tirar uma selfie dele,
E através dessa selfie vai identificar todas as fotos dele e ele vai pôr Olha, lá que no... sensacional, hein? É, Parabéns, preciso te dar tecnologia, os né? parabéns. É, Lu, a gente tem que Tem unir as que duas andar, coisas, né? tem que andar É. nessa nova geração. Não adianta eu querer resgatar aquele amor, É. aquele sentimento, mas não me envolver com as IA da vida, a tecnologia toda aí. A gente precisa disso, né? Mas eu fico muito feliz que você tem todo esse processo de ver o seu processo e a qualidade do que você vende, né? Sim. Desse produto que você vende. Então, agora, como já está dando tempo, eu vou ter que Mas já? ir direto para umas perguntas, né? Porque nós vamos sair um pouco aqui da formatura. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta de alguém. Legal. É, só Vamos lá. falar uma coisa da Fala. formatura, Eu vou deixar. e só para finalizar antes de você ir vir para as outras perguntas, é o seguinte: Eu já tô com a mão na massa. formandos. Se algum formando aqui assistir isso, seja da escola aqui da Lu, seja de outra escola, seja de faculdade, lembre-se de uma coisa. Hoje pode não fazer sentido nenhum para você. Hoje pode fazer nenhum sentido para você as fotos. Nenhum. Como já não fez para mim lá atrás. Mas quando você chegar comigo nos 40 anos ali, ou um pouquinho mais, isso aí vai fazer uma falta e uma diferença na sua vida gigantesca. E lembra, papai e mamãe, mesma coisa para vocês. A sua história vai ficar registrada para os seus netos, bisnetos e quantas gerações você quiser através dessas fotos. Através desses vídeos, que aí é surpresa, a Lu falou que não pode contar, então vocês têm que viver esse evento para vocês entenderem, tá bom? Obrigado, Lu, por esse espaço e vem pro evento. Ó, agora eu vou falar, eu vou brigar com ele aqui, porque ele que não deixou contar. Ele que falou que é segredo, senão perde a graça. Isso, é segredo, não perde a Agora tá graça. falando que eu não deixei, ó. Tá jogando a bola pra mim aqui, a culpa é dele. Ó, Nelo, vamos lá. Vamos lá, puxa as perguntas aí. Vamos lá. Pega uma pergunta aqui Eu pego? e eu leio pra você, porque eu Toma. vou ler com mais entendimento. Nossa, Isso. você pega logo a primeira de cara? Nem vi. Como você age quando os valores e as crenças dos outros são muito diferentes das suas? Uau, Uau! que pergunta maravilhosa. Vamos lá, Lu. É. Hoje, o Nelo, ele... Leiam, tá, pessoal? Especialista em pessoas. Leiam esse livro, Thiago Brunet. Esse livro me ensinou a minha resposta. Hoje, eu consigo entender o diferente. E eu sou apaixonado pelo diferente. Então, quando eu pego alguém de mentalidade diferente, seja rude, seja o que for, o que eu faço? Eu paro, ouço e pergunto para essa pessoa e quero ouvir muito ela. Porque eu quero entender ela. Hoje aconteceu uma história que eu te contei mais cedo que eu vou contar aqui, que tem a ver com isso. Sim, Você concorda? sim, concordo. Meu carro quebrou antes de vir pro podcast. Coisas da vida. Ai, Que meu aí Deus. vem, como que você age? O carro quebrou, você faz o quê? Você vai ligar pra Lu e desmarcar? Capaz, vamos arrumar outra coisa. Mas vai ser maravilhoso, porque seu carro quebrou, o técnico não veio. Aí eu ligo para outro técnico, me socorre. É isso aí. Né? Como você age nas adversidades. Então, Isso aí o carro quebrou, eu consegui levar pra oficina. Só que do lado da oficina tem uma loja do Mercado Livre. E nós tivemos que parar o carro quebrado ali. E aí a mulher do Mercado Livre falou, moço, não pode parar aí, eu preciso que tire o carro. Aí eu falei pra ela, o carro tá quebrado, a gente tá só tentando arrumar pra empurrar pra oficina. Ela falou, moço, eu preciso que tire agora esse carro. Moço, você não tá me ouvindo? Você tá se fazendo de surdo? Respirei. Fui lá e falei pro mecânico, a gente pode tirar esse carro só pra empurrar o outro aqui? Aí o mecânico foi ali, ajudou. Mas isso em 2 minutos. 3 minutos, talvez, no máximo. Empurramos o carro, encostamos o carro lá. Aí eu fui lá dentro da loja dela. E perguntei pra ela, qual é o seu nome? Ela falou, não lembro agora. Até te falei, mas eu não lembro. É bom nem falar. Não lembro agora o nome da pessoa, não vou falar pra também ficar ruim, né? Mas não lembro, foi até bom não lembrar, né? Aí eu falei pra ela, olha, eu não sei o que tá acontecendo na sua vida. Eu não sei o que aconteceu hoje, também no seu dia, mas eu quero te falar uma coisa. As coisas vão melhorar. Deus abençoe você, seus filhos, o seu trabalho, e muito obrigado por ter aguardado eu tirar o carro aqui da frente da sua loja. Então, esse é o resumo de como eu ajo com as pessoas de diferente mentalidade, posicionamento e forma comigo. Ela regalou o olho, assim, ó, ficou olhando pra mim, tipo assim, parecia que eu era um ET. Sabe, eu só virei as costas e saí. Então, um dos ensinamentos que fica pra vocês, e no caso eu gosto de falar isso, Lu, é o seguinte, eu gosto de usar esse exemplo. Você tá no trânsito,
Alguém te xinga, buzina. Bá, 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 bá. Se você discutir com essa pessoa, você já sabe o que vai acontecer. Uhum. Só que se você abrir o vidro e abençoar a vida dela, você vai receber bênção 10 vezes. E o seu dia vai ser muito melhor do Vai que ser você ficar brigando. produtivo. Senão Entendeu? acaba com o seu dia troco de nada. Exatamente. Então é muito difícil hoje qualquer coisa me tirar do meu centro. É. Qualquer coisa, seja um carro quebrado, seja um problema na hora de fazer um evento, é muito difícil. Ou até mesmo a crença de outras pessoas, né? O respeito pelo outro, né? É, e nessa É. questão de crença, é igual, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho muita fé e Jesus para mim é um ser assim, sou fã de Jesus, não só falando de religião, mas de história, de tudo, né? Sim. Quando eu falo que pessoas precisam de pessoas, eu aprendi com Jesus. Ele era o cara, Deus humano, e precisou de 12 pessoas para andar com ele, para chegar até hoje onde é Sim. Jesus. Então, quando fala de crença, eu não tenho preconceito com nenhum e eu quero aprender de todos. Eu adoro conhecer novas coisas, novas histórias, novas comidas, né? E eu não sou aquele cara, não gosto disso. Não vivi isso, como é que eu vou falar que Na eu não gosto? verdade, é inteligência, né? Você tem uma inteligência aí emocional e inteligência de entender que o diferente ele faz parte de tudo, do universo. Então você sempre vai ter alguém que é contra aquilo que você pratica, mas você vai compreender que ele tem um diferencial, que ele também tem a ensinar, né? Algumas É. pessoas me chamam de doido por isso. Ah, eu É, não acho, porque eu porque sou assim também. mas algumas pessoas chamam, deve chamar você de doida também por isso. Deve? Ah, deve. Ah, Porque pode fala assim: chamar. "Ah, não existe você se dar bem com todo mundo". Não É, existe não pessoas tem. assim, muitas pessoas falam isso pra mim, que trabalham com eventos, sabe? Porque tem É. gente que chega assim e fala assim: "Ah, o cara do som não sei o quê, o cara da luz não sei o quê". Sabe que a galera de evento que trabalha muito e fica de saco cheio um com o outro? Eu muitas vezes sou o mediador dessa galera. Então, Ai, então somos nós, porque eu uso esse termo. Eu é, falo, meu, conheça a pessoa a fundo antes de você tirar conclusões pela boca do outro e julgar, porque muitas vezes nós somos julgados pelo outro, né? A é, pessoa já assume aquela. e às vezes a pessoa tá passando por um dia difícil, por um momento Exato. difícil, por um processo difícil, né, Lu? De todo Então, mundo tem. pessoal, nós tem que lembrar, nós somos humanos. É. Né, o coração dói, a cabeça dói, né, a boca seca, né, igual, por exemplo, vim conversar com a Lu aqui, pra mim, eu fiquei um pouco nervoso, depois rolou, e faz parte do Nervoso você? processo. Nossa, eu fiquei, Lu, Nossa, vocês estão percebendo como ele está nervoso, né? é. Então, Nelo, eu quero agradecer você imensamente por essa vinda, disponibilidade de vir falar, bater esse papo comigo. Quando o Nelo chegou lá, né, detalhes, formatura, que já é um parceiro de longa data, e agora ele tem esse novo parceiro detalhes, porque muitos pais me questionavam. Ah, mas a Detalhes, ela faz formatura e ela tem os parceiros também. E você vem em Sim, nome da Detalhes aqui. sim, O parceiro anterior não, naquele formato anterior não existe mais. Agora é um novo sim. formato, um novo projeto. E quando você começou a contar que eu fiz essa reunião com o Leandro, com você, e eu fiquei de boca aberta com a tua história, porque eu sou curiosa, gente. Sim. Eu tenho um defeito Não, aqui, você é uma eu não ótima, exponho aqui. não, você é uma ótima perguntadora. Eu gosto, Sim, porque eu me interesso pela vida pelas histórias das sim, pessoas, né? Pela vivência, porque as histórias são o que ensinam a gente a viver. As sim, pessoas aprendem, né, através das nossas histórias, elas refletem através das nossas sim, histórias, elas se curam através das nossas histórias. verdade. Então é importante demais a gente conhecer o outro a fundo. Eu não quero conhecer o Nelo só como profissional, eu quero conhecer o Nelo como pessoa. Isso que nos conectou, né? Exatamente. É. Então a sua história mexeu bastante comigo, eu quero muito sucesso na sua trajetória, eu desejo tudo de bom para você e que essa nossa parceria, ela seja realmente um sucesso, porque você veio me procurar exatamente no ponto que eu acredito, olha que engraçado, né? Que são as conexões, Sim, trazer essa vivência. Quando você falou dessa vivência, eu já fiquei surpresa ali, eu falei, não, é isso sim. que eu quero. Então é isso, muito obrigada pela sua presença. Agradeço ao público que está assistindo, ao nosso técnico Iago, que está aqui hoje e permanecerá por mais tempo conosco, né? Agradeço você que, mediante toda a turbulência do dia, conseguiu chegar aqui, não Sim, desistiu de nós. sim, E é jamais. isso aí. É, Estamos juntos. vamos lá, você acabou de falar, igual eu falei a frase que eu iniciei falando, né? É, Lembre-se, só perde quem desiste, em tudo na vida. é isso aí. Então, Lu, primeira coisa, eu quero agradecer você, Lu,
Obrigada. porque abrir essa porta aqui para um desconhecido que está virando conhecido, eu sei que é desafiador, né? Sim. E tipo, desejo muito sucesso ao seu podcast, à sua escola, à sua vida, seus filhos, né? Seu esposo, toda a família, né? E Amém. Iago, obrigado também, né? Amém a A gente tem que nossa. agradecer. E eu queria aqui deixar uma palavra assim para agradecer a Deus, Jesus, a minha família, Bruna, minha esposa, minhas filhas. Muito obrigado por tudo, tá? A todos os alunos e familiares que me dão a oportunidade de contar a história da vida de vocês, muito obrigado. Obrigado mesmo. Continue contando a história de vocês, continue agradecendo seus pais. Pais, continue abraçando e amando seus filhos, porque o bem mais importante da nossa vida a gente tem que lembrar que é da porta para dentro. Não esqueçam disso, tá? E se amem mais, se olhem mais, se beijem mais, porque o tempo passa muito rápido. E formatura eu costumo dizer que as pessoas estão se perdendo um pouco, mas não perde não. Formatura, não importa se é pré, se é quinto, se é nono, se é terceiro, se é medicina, se é pedagogia. Formatura é um marco na vida, é um degrau que a gente vai percorrer muitos outros, tá? E lembra, duas palavras: pessoas precisam de pessoas, a gente não consegue nada sozinho, e você só perde quando você desiste. Obrigado, Lu. Obrigada.